Olá, você está no blog Acauã e hoje nós vamos refletir sobre o mito da criação na perspectiva filosófico-antropológica. Este é o segundo vídeo de uma série de 3 sobre o mito da criação. Se você não viu o primeiro ainda, eu aconselho que o veja antes para acompanhar melhor essa reflexão. Apenas para contextualizá-lo, no primeiro vídeo eu tratei basicamente da narrativa bíblica da criação, conforme o livro do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 3. E consideramos no tripé hermenêutico, ou seja, o texto bíblico, o contexto no qual foi escrito, e o pretexto, ou seja, a intenção daqueles autores sagrados dentro daquele período da história e a mensagem que eles queriam comunicar, uma mensagem de fé a esses ouvintes daquele tempo. Consideramos também que o paraíso terrestre, conforme narrado na Bíblia, Adão e Eva, etc., nunca existiu de fato se formos considerar a literalidade do texto. Porém, a mensagem de fé e a luz de Deus que eles queriam comunicar, esta sim é válida e eterna. Hoje nós vamos tratar da mesma temática considerando o aspecto ou a linguagem filosófico-antropológica. Eu explico para você, filosófica por quê? Porque nós vamos colocar entre parênteses a fé, sem desmerecê-la, e colocar como centralidade da reflexão a razão pensante. E antropológica, considerando o termo antropos do grego, que quer dizer ser humano, eu quero aqui focar a minha reflexão em torno do próprio ser humano. Por isso, antropológica. O paraíso terrestre nunca existiu. Que pena! Na verdade, se nós quisermos utilizar a linguagem simbólica, poderíamos dizer que não. O paraíso terrestre nunca deixou de existir desde que emergiu na Terra, na face do planeta Terra, a vida, e dentre essa multiplicidade de vida, o próprio ser humano. E aí está o planeta Terra representando, e aí está o paraíso terrestre, o próprio planeta Terra. Bem, se nós perguntarmos, então, quando surgiu o ser humano na face da Terra? É uma pergunta muito complexa e podemos lançar mãos aqui das teorias científicas, não é? Porque desde antes de Darwin, e principalmente ele, e depois toda a evolução da ciência, da paleontologia e da biologia, nós temos uma teoria bastante clara a respeito da origem do ser humano, considerando um longo processo evolutivo das espécies vivas que foram se complexificando até chegar ao que nós hoje somos. Para encurtar a conversa, podemos dizer que, minimamente, o ser humano é originário daquela espécie primata, ou seja, os australopithecines que viveram na Terra há 10 milhões de anos atrás. Há mais ou menos 4, 5 milhões de anos atrás, eles evoluíram para um outro estágio chamado Australopithecus, já com um crânio mais avantajado, permitindo a emergência de um cérebro também mais complexo. Há 2 milhões de anos atrás, mais ou menos, emergiu o Homo habilis. Esse Homo habilis já era capaz de utilizar alguns utensílios, algumas ferramentas para facilitar a sua vida. Há 250 mil anos atrás, portanto demos um longo pulo, surgiu o que os cientistas chamam de o Homo sapiens. Esse então já era capaz de simbolizar, ou seja, de abstrair, de criar um significado para as coisas. E rudimentarmente já conseguia utilizar uma linguagem. Ainda que fosse aos gritos, mas já se comunicava através da linguagem. Somente há 40 mil anos atrás é que emerge o Adamos. Adão e Eva surgiu propriamente. Ou seja, o Homo sapiens sapiens, aquele que era capaz, por exemplo, de dividir a caça, de conviver ou ter uma certa convivência grupal e até de utilizar uma linguagem muito mais complexa para a comunicação. E era capaz, portanto, de distinguir o bem e o mal. E aí poderia até trair a vontade divina, se assim podemos dizer filosoficamente ou simbolicamente, tomando decisões que levariam o homem, ou o ser humano, o homem e a mulher, Adão e Eva, a resultados positivos ou a resultados completamente negativos, mas era a sua decisão que estava em jogo.
E dando um pulo maior, há 10 mil anos atrás, eis que esse ser humano, não é, que vai evoluindo, sai da caverna e começa rudimentarmente a criar uma espécie de aldeia até emergirem as cidades, né, há 5 mil anos atrás, e até chegar ao que somos hoje, não é? Que há 300 mil anos atrás deu uma grande reviravolta no processo civilizatório, no processo cultural, através da emergência da revolução industrial, a tecnologia. E eis que nós podemos apontar aqui alguns elementos para deixar claro. Por exemplo, hoje nós estamos num estágio avançado de tecnologia que permite a conquista do espaço. Inclusive estão mandando uma nave para o planeta Marte e é uma viagem sem volta. E se você quiser se inscrever, ainda há tempo. Também nós podemos lembrar aqui a automação que hoje permite que as empresas, as fábricas produzam trocentos bens e com uma rapidez muito grande, com uma precisão muito grande. A medicina que avançou e é capaz então de curar vários males, de prever vários problemas da saúde, e, enfim, também na comunicação. Estamos na revolução digital. Hoje o ser humano comunica-se com o mundo. O mundo virou uma aldeia do ponto de vista da comunicação. Nós podemos, em tempo real, saber o que está acontecendo lá na China, na Cochinchina e no Caxa-Prego e por aí fora. E nós podemos aqui simbolicamente, novamente, situar a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida poderia ser representada nessa sede que o ser humano tem da imortalidade. Para satisfazer esse anseio de vida imortal e plena, a ciência está aí fazendo congelamento de corpos, através do projeto Genoma, que você já deve ter ouvido falar. Bilhões de dólares são gastos por ano no mundo inteiro, várias comunidades científicas buscando decifrar e manipular o genoma, ou seja, a cadeia genética humana responsável pelas várias funções orgânicas. Quem sabe no futuro, não muito distante, o ser humano seja capaz realmente de manipular os genes a ponto de produzir o humano a seu contento. Por exemplo, se você quiser ter um filho, você vai até a estes bancos, né, de dados tecnológicos, e eles vão lá projetar o seu filho. Eu quero que ele tenha 2 metros, que tenha cabelo azul, que tenha olhos claros ou etc. Quero que... E quem sabe até chegar ao estágio de manipular a parte neurológica, né? De dizer, por exemplo, queremos criar um exército, gente brava e sem muita piedade. Eu vou lá e manipulo o gene. Ou então quero criar pessoas mais sentimentais ou mais humanizadas, mais amorosas. Eu vou lá e manipulo o gene e crio essas espécies. Bom, eu estou conjecturando, mas não venha me dizer que seja impossível. Tudo é possível a partir desse estágio mais evoluído de manipulação genética. Hoje, muitas coisas já são possíveis. Inclusive, hoje já é possível alguma coisa. Por exemplo, prever algumas doenças, né, antes da criança nascer, geneticamente fazer alguns tipos de manipulações que permitam que venha, se eu não me engano, que possa escolher o sexo da criança. Então, por que não dizer que no futuro próximo, ou a médio prazo, o ser humano não tem a capacidade de uma manipulação muito maior e os riscos disso? Aí está a árvore do bem e do mal, a possibilidade de ele fazer escolhas que vá transformar o ser humano em espécie de monstros, por exemplo. Nós não sabemos o que pode acontecer. Não é tão previsível assim. Bem, então nesse sentido nós poderíamos recuperar também a simbólica da serpente. A serpente se faz presente ainda hoje. No meio industrial, no mundo avançado, nós vemos como o ser humano conseguiu acumular tanto bens e deixar tanta gente passando fome. 20% dos habitantes da Terra controlam 80% do PIB mundial. Dias atrás eu vi uma reportagem, não me lembro o nome do cara, mas era um empresário, e ele dizia que 6 grandes empresas têm um PIB maior do que 60 países mais pobres do mundo. Só para dar uma ideia dessa concentração. E no Brasil não é muito diferente. Você pode recorrer a dados do IBGE,
você vai ver que não muito mais do que 15% da população controla cerca de 70% a 80% do PIB. Eu não tenho os dados aqui, mas é em torno disso. Então, eu diria que, apesar do ser humano ter evoluído num certo sentido, no mundo produtivo, na tecnologia, no domínio da natureza e etc., ele ainda não adquiriu esse espírito da convivialidade e da capacidade de dividir os bens produzidos. Esta é a serpente, que é a traidora, que leva o ser humano a ser egoísta, a deixar muita gente morrer de fome e acumular bens em algumas mãos apenas. Bem, a serpente também se faz dentro dessa visão, né, produtivista, né, do consumismo, do produzir e consumir. Outros valores são esquecidos. Lamentavelmente, o ser humano hoje é desafiado a voltar ao paraíso. A voltar ao paraíso no sentido seguinte, de recuperar alguns aspectos perdidos ou ainda não conquistados, que é a totalidade do ser humano. De fugir um pouco do homo economicus, do homo faber, do homem que se preocupa com economia e com fazer, e chegue ao estágio da compreensão e da maturidade do ser humano como holístico, ou seja, o homem integral. Várias dimensões, por exemplo, a dimensão psíquica, que atinge o seu self, como se diz, que atinja o self, a sua maturidade psíquica, como diz Jung, né, no processo de individualização, que ele cresça na dimensão também social, nas interações, nas relações mais sadias entre os seres humanos, a partir da respeitabilidade do próximo, da solidariedade, etc., que ele possa amadurecer no sentido cultural, quer dizer, que possa respeitar as diferentes culturas. Hoje nós estamos num momento em que existem muitos conflitos mundiais, né, devido e interétnicos ou religiosos. Por quê? Porque culturalmente o ser humano não está se entendendo do ponto de vista cultural, lamentavelmente. Também que ele possa amadurecer do ponto de vista ecológico. O planeta Terra está aí pedindo água. Por quê? Porque o ser humano vai utilizando o planeta como se fosse meramente uma coisa e não percebe que ele é humus, que surgiu da Terra. Porque o ser humano é resultante de um longo processo evolutivo no planeta Terra, desde aqueles primeiros aminoácidos do fundo do mar e que depois despertou por um botão de vida há 3,8 bilhões de anos atrás. Então nós somos o próprio universo que pensa, que fala, que anda, que ama, que odeia também. E é melhor que ele ame para poder ter futuro o próprio planeta, pois a nossa decisão de colher o fruto proibido, nesse sentido aqui eu estou dizendo, de se deixar levar pela sedução da serpente e explorar o planeta à exaustão, poluir, destruir, nós também teremos um fim. A vida será impossível no planeta Terra e a vida humana muito menos. Portanto, fica aí o desafio ao ser humano a abrir-se a essas várias dimensões. E a última dimensão a que eu quero me referir aqui é a dimensão espiritual. Ele é recuperar o seu espírito de transcendência, reconhecer um mistério profundo que tudo abarca, que é a origem e o fim de tudo. Na verdade, nós não sabemos nada desse universo infinito, é um grande mistério. Só para ter uma ideia, a nossa galáxia, que se chama Via Láctea, comporta mais de 400 bilhões de estrelas. O que o ser humano sabe de todas essas estrelas? E as 100 milhões de outras galáxias existentes? Nós não sabemos nem do planeta Terra. Portanto, está aí o desafio a que o ser humano dobre os seus joelhos e reverencie o profundo mistério interior e exterior que faz parte desta nossa realidade existencial. E aí fica a minha palavra. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de melhorar ou piorar o planeta Terra e a nossa existência. Vamos lutar para melhorar. Eu faço votos e conto com você nessa campanha global. Estas foram as minhas considerações sobre o tema. Tire lá as suas conclusões e não deixe de se inscrever no canal, deixe lá as suas sugestões e críticas e o seu like, e até a próxima!